Walter Alberto Causato Castigo e Devoção Samba Muerte / Samba Baltazar, Argentina. Resumo: se analisa no presente trabalho dos cultos populares, São Baltazar e Samba Muerte, que representa seu epicentro no litoral argentino. Veja as características de cada um deles. Se analisar a violência implícita que existe entre estes santos e os devotos, se parte do marco de que toda manifestação religiosa contém uma violência fundamental, tal como a definição de René Girard. Esta violência se manifesta mais ou menos abertamente, dependendo do grau de legitimidade e história que a circunda. Os santos que são a legenda institucional da história. Manifestar-se é sua violência de maneira explícita, castigando os devotos quando estes não se cumprem suas promessas, como é o caso extremo de Samba Muerte. Se observar que os devotos, frente ao abandono por parte das instituições políticas e eclesiásticas, que chamamos os próximos, assumem entrar em relação com um santo, que chamamos no cerca, que ajuda, como protetor, como amigo, mas que ao mesmo tempo castiga com perdas materiais ou afetivas. Se parte da hipótese de que os devotos dos santos de Maras preferem estar perto de um santo presente, embora violento, para suprir o abandono das instituições oficiais no terreno econômico, social e político. O risco e o pato são preferíveis à solidão e à indiferença. Palavras-chave: morte, violência, existência, abandono, castigo, instituições, religiosidade. Popular: Samba Muerte, São Baltazar. Título: todo santo deve ser cumprido. Pena e devoção: Samba Muerte / São Baltazar, Argentina. Resumo: este artigo analisa o culto devocional de Samba Muerte e São Baltazar localizado no Costa Argentina. Apresenta as características de cada culto. Analisa a violência implícita que existe entre esses santos e devotos. Faz parte do quadro que qualquer manifestação da religião carrega consigo uma violência fundadora, como definiu René Girard. T.H. Sens ou Arthur Noé. Do institucional, da história, expressam explicitamente sua violência, punindo os devotos quando eles não cumprem suas promessas, como é o caso extremo de Samba Muerte. Notasse que o devotos, em comparação com o abandono pelas instituições eclesiásticas e políticas, que chamamos de o distante, assumimos entrar em relacionamento com um santo, que chamamos de o próximo, que ajuda, como protetor, como amigo, mas ao mesmo tempo pune com perdas emocionais ou materiais. Supõe-se que os devotos dos santos em questão preferem a proximidade de um santo, este, embora violento, para preencher o abandono das instituições oficiais no campo econômico, socialmente e politicamente. O risco e o pato são preferíveis à solidão e à indiferença. Palavras-chave: morte, violência, existência, abandono, castigo, instituições, popular, religiosidade, Samba Muerte, São Baltazar. 270 Walter Alberto Causato. Introdução. Me interessa problematizar neste trabalho as noções de promessas e castigos por parte dos devotos de São Baltazar e Samba Muerte, cultos populares com epicentro na província de Corrientes, Argentina. A diferença da geografia católica ortodoxa, onde santos, conteúdo dentro de uma história sagrada que é legítima, com uma instituição como a Igreja Católica Apostólica Romana inserida em uma história de legitimação, se manifesta em um contexto sereno onde os devotos estabelecem uma relação profunda, contenedora, onde não se espera o castigo ou o abandono, para assumir o chamado ao cumprimento da promessa por meio de sonhos ou anúncios do dia a dia. Os santos populares, conforme o discurso dos devotos, para o geral, não perdoem quando a promessa não é cumprida. Marcados por seu caráter devocional, como veremos em uma aula de violência, se trata de interpretar o caráter profundo dos mesmos, seus rasgos anônimos, suas particularidades autárquicas em relação à instituição e ao caráter organizacional de 1. No marco de uma investigação sobre a imigração italiana em Buenos Aires, um devoto de San Caetano me relatou sua experiência de infância como santo. Tendria 4 anos, em plena guerra mundial. Me aparece minha cabeça cheia de grãos, tinha um cabelo lindo. Minha mãe dizia que eu tinha um cabelo mil e lindo. Se eu enchesse a cabeça dos grãos, furúnculos, me levasse ao médico, mas não melhorasse, se me empesoar era o pelo. Então minha mãe me levou a San Caetano, que era o patrono do pueblo, e ele disse que se a mim me curava esses grãos y mi cabelo quedava como estava, me sanava, ela me desvestia frente a ele. E minhas roupas caíram para ele. As roupas foram vendidas e assim se pagou a festa de San Caetano. Aos poucos dias minha cabeça empezou a melhorar. Me sané, melhorou minha cabeça. É na Angreno, mas é o pelo hermoso como sempre. Minha mãe não tinha prata para cumprir a promessa, pois isso tinha sido legado para o ano 50. Papai já foi enviado para a Argentina e minha mãe não cumpriu a promessa de San Caetano. Médio. Que se esqueceu, entre a tristeza da guerra, meu papai se veio à Argentina e caiu sola com as 2 garotas. Se esqueça. Uma prima nossa de minha mãe e minha noite de sono com San Caetano que se para frente. A minha porta e mira para dentro. Haviam pulsado e há por pelo menos 5 anos. Esta primeira minha foi sofrida porque Miró se despertou e listou. Alamana vina e ama a minha mamã. Isabel, você tem uma promessa com San Caetano. Sim, eu disse à minha mãe, porque tenho uma promessa, ele me cumpriu, mas eu não. Por o quê? O que você passou? Eu perguntei primeiro. Minha mãe contou o que ele havia passado. Resultado que no ano nós veníamos à Argentina, San Caetano já lo sabia, los santos sabem, presenteando no sé. Minha mãe se prestou a plata, pediu a plata prestada, e faltava pouco para a fiesta de San Caetano, que é o 7 de agosto, igual que acá então era o 51, porque é o 52 já estávamos acá. Era o ano 51, um ano antes. Assim que eu. Mamãe se prestou a prata, se comprou a roupa, falou com minha modista, que eu estudava corte e confecção, que me cozera e que lhe cobrara depois. Me hizo dos vestidos, das combinações, das bombachas, dos sapatos, me quedé com umas e dos pares de medias. Faltava pouco para o 7 de agosto, minha mãe. Fale com el cura e cuenta todo, e se faça uma procissão, todos os anos se faça uma procissão do santo porque, como se fez em meu povo. Então passou em frente à minha porta, chegou à minha porta é o santo. E se parou, os homens que levavam San Caetano peirem, o santo para mirar a minha casa para dentro. E aí minha mãe me desvestiu. Planto do informante, eu troquei a roupa da minha mãe frente a toda a procissão, todo o mundo se parou diante da minha porta, quando se juntou a todas as pessoas aí minha mãe empezou a desvestir-me, eu abaixo quedé vestida. Eu arriba tinha tudo para San Caetano e abarro a roupa minha. Assim. O que minha mãe colou sobre o braço de San Caetano colou toda a minha roupa, e o santo com minha roupa se fiou com. Mirupo a la iglesia. Planto de lá informante, a mim me muito ou y mi mamá, el cura ele pediu a mim. Mamãe que conhece o milagro de San Caetano porque ela me desvestia a mim frente a todo mundo e contava o milagro e aí a gente aplaudiu logo de alegria pelo milagro, causado 1999, 14. Itinerários vol 8/2008. Ao santo rei que cumprir-lhe. Castigo e devoção Samba Muerte / São Baltazar, Argentina, 271. Os mesmos, onde não se admitem relações profundas entre as capilares do mesmo santo. Como é o caso de São Baltazar. Em ambas as venerações são anunciadas variabilidades sobre a base destes últimos pontos. Exponemos em seu lugar o problema de cada um de elos. Por último, haremos encapié no abandono como rasgo essencial e profundamente humano que sofre os devotos, tanto no plano existencial como no social. Considere que a religião é uma citação como sagrado, tal como a definida por Eugênio Trias, 2077. Esta citação leva ao homem como testemunho de uma presença sagrada que vem de sua ocultação. El mismo Ambre celebra esta cita através de cerimônias, himnos, poemas, liturgias, discursos e condutas. Todo este encontro como sagrado. O autor citou o nome do trama simbólico do acontecimento do sagrado, 3. 2079. Tudo isso encerra uma série de encontros com o homem. Este homem, de carne e rio, poblado de finitude, representa o sagrado com as armas que a própria cultura lhe brinda, matas vistas como os restos de seu próprio naufrágio, de Jesus, que se encontra na praia depois de um vendaval. Nestas idas e venidas, o homem ensaia desde a seimilinha ou acercamento al azar gente, e é que nos ama. Por tanto, a religião pesa em suas condicionantes culturais, sociais e políticas, e muito mais. Ou a disso, é um encontro com um Deus que podemos revelar qual é o sentido de que no extros pais se pousam sobre esta bendita terra, o sentido da vida e o sentido da morte. Nos trabalhos anteriores, Causato 2008, associou a religião a uma felicidade própria do homem, um sentimento arrojado a este mundo, onde inevitavelmente procurou um lugar onde encontrar o remetente que lhe deu uma explicação de sua própria coisa a acontecer. Abaixo desta perspectiva de Orfanda marca o presente trabalho, onde se encontram tanto Kierkegaard como Paul Tillich.
Freud, 1992, postulava que a infelicidade do homem no Ocidente se deveu à necessidade de reprimir os instintos para construir a cultura humana, porque tanto é que se baseia em um grande equívoco, devido a que nossas tendências inatas se deparam com uma supressão brutal. No presente trabalho o sagrado fica explícito em um de seus assuntos mais controversos, a violência, que emerge quando se desvanecem as paredes que a contêm ou a tenta conter. São Baltazar. O culto a São Baltazar se desenvolve nas províncias de Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fé e Buenos Aires. Se trata de um santo negro, cuja festa se celebra o 6 de janeiro, dia da Epifania do Senhor ou Santos Reis. Enquanto a suas origens, dados documentalmente do ano 1772, ano em que o clero de Buenos Aires fundou a cofradia de São Baltazar para os negros, mulatos e índios da cidade, Arquivo General de La Nación, Sala 9, 3146. Doutor. 436, esta cofradia perdurou até 1856, data em que foi dissolvida. Sua função era religiosa e social e estava circunscrita aos seus confrades, celebrando missas, observando-as. Faestas e fainés ao santo Putrum, se encarregava del velatório dos falecidos, poseia cimento próprio, etc. Círio Y Rei 1996, Fig 1. 272 Walter Alberto Causato. Esta fraternidade tinha como função a instalação do culto e o controle social, tanto por parte da igreja como por parte do regime colonial espanhol, dos escravos africanos, índios e mulatos que povoaram neste momento a cidade de Buenos Aires, especialmente em seus costumes, belos, etc. Uma figura de ordem tradicional católica, os escravos africanos lograram dar a este santo a própria cor de sua origem afro, constituindo assim o culto ao rei santo negro Baltazar, que se diferencia do rei mago Baltazar, clássico dos três reis magos 2. Saindo das mesmas origens afro de culto, Fig 2. Elementos católicos, tanto em sua origem como em seu desenvolvimento, lograram com o passo de los anos configurar o dado. Sua referência original como rei mago, como culto católico popular, dado o acompanhamento geográfico, novenas e rezos do rosário e caráter organizativo do mesmo. A igreja nominalmente não aceita como canônico. Pese a isto, se ha assistido que em diferentes capilas do interior do país é acertado de maneira local y se celebram missas com a presença da imagem. Grande parte dos devotos assiste à missa regularmente e identifica-se como pertinente à igreja católica oficial. O local de veneração consiste em hortas familiares que se encontram em capilares destinados a tal. Falem ubicadas como anexo à casa principal, pertinentes ao cuidador/cuidadora del devoto ou simplesmente se elege o melhor lugar da casa principal, onde se instala dicho altar. Os atributos do mesmo são santo, rei, mago e médico. Se apresentar sozinho, duplicado. Civil até 3 juntos, ou acompanhando Mértir e Gaspar. Porta objetos como cofres contendo medicamentos e uma espécie de cetro ou lança. Suas cores são o vermelho e o amarelo. As imagens do geral são artesanais e muito antigas, de cor negra, com capa vermelha, adornada com ouro, prata e coroa. Sua aparência é africana, cuidando de barba, Círio Y Rei 2172. Os santos católicos que os acompanham são Santa Catarina de Alexandria, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio de Pádua, Virgem de Irati, Santa Librada e a Imaculada Conceição. O culto é organizado de maneira familiar. Existem umas capilares dedicadas ao santo, cuidadoras que se encarregam da organização do culto, atenção aos devotos e ao manejo econômico das festas que se celebram a cada ano, a 6 de janeiro. Cada cabelo se mantém de maneira autárquica. Não existe uma centralização. Apenas existe relação 2. Deve-se ter em mente que a única referência aos reis magos pertence ao Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nesta passagem não se fez referência aos nomes e à quantidade de reis que visitaram o menino Deus. A referência aos nomes dos reis e a quantidade dos mesmos se encontra no Evangelho Armênio de La Infância, de caráter apócrifo. Se você encontrar outros 6 evangelhos apócrifos onde houver menção de os reis magos, mas este é o referencial dos nomes Melcom, Gaspar e Baltazar. A tradição medieval isolou-se através de Sambeida, o venerável, constituindo-se de maneira popular, fijando o número em 3 reis. A criação do peso no século VI e o trabalho de São Francisco de Assis fizeram um resto. Círio e Rei 1997. É de notar que a menção de los reis se encontra no livro de Mateus e em textos apócrifos. A crítica teológica exegética atual afirma que o livro de Marcos é o primeiro evangelho escrito e o mais antigo. Portanto, é possível que o tema dos reis magos, especificamente em suas origens e nomes dos mesmos, seja uma invenção ou reconstrução posterior. De uma mesma maneira, não devemos esquecer que o evangelho de Mateus foi escrito exclusivamente para demonstrar a origem salvífico de Cristo, como mensagem pertinente ao povo judeu. Portanto, era necessário que os gentios, sábios orientais que vinham do Oriente, adorassem o menino Jesus e reconheçam que a salvação provê do povo hebraico. Itinerários vol 8/2008. Ao santo rei que cumprir-lhe castigo e devoção São Baltazar, Argentina, 273. Não entre diferentes capilares. O cuidador e os devotos que assistem ao mesmo consideram que seu santo é o santo, sem referência a outras capilares. Cada 6 de anos se reúne uma grande quantidade de celebrants onde se destacam os promeseros y los camarangas, disfrazados que em la festa personifiquem ao santo. Uma das características centrais do culto é a celebração por meio do baile, dado que é dançanto, que pede festa y diversão. Uma das principais danças é o que se denomina charanda ou zemba, que se pratica apenas na capilar de Empedrado, província de Corrientes. Esta dança é de caráter devocional 3. Segundo se interpreta o termo charanda. 3. A charanda tem 3 modalidades de expressão, 1, conformando uma mesma unidade de música e dança. Através dos promessas agradecem o pedem favores Alameda Santo 2, constitui uma instância mediadora para que o Espírito do Santo se posiciona em sua imagem na metade de 5 de janeiro, e 3, se expressa apenas como música, por exemplo, para influenciar fenômenos naturais, tal como é deter ou provocar uma tormenta. Consideramos que esta dança é devocional e ritual. Devocional porque mediante ela os promeseiros 8 pedem ou agradeça favores ao santo e ritual, por desenvolver próprio e exclusivamente dentro de um âmbito litúrgico, e constituir um dos seus finos a incorporação do Espírito Santo à sua imagem. De este modo sua porta em prática da verde é o fim lúdico que desempenham as outras danças que também se realizam na fiesta, la cumbia YL. Chão é, dado seu contexto e finalidade de execução, não seria prejudicada a possibilidade de que fosse cumprida ou derivada. Esta dança entre as danças celebratórias, mencionadas nos documentos coloniais, Círio Y Rei 2034. Figura São Baltazar, Templo de São Baltazar, Província de Corrientes, Argentina, foto do autor, 2001. Figura 2 São Baltazar, Wild, Província de Buenos Aires, Argentina. Passeio do Santo pelo bairro. Foto do autor, 2001. 274 Walter Alberto Causato. É a ação vingadora do santo feita por uma pessoa que prometeu algo, que empenhou sua palavra e não cumpriu, seja consciente, por exemplo por estafa, ou deliberadamente, por exemplo por esquecimento. É o santo lagarra por charanda, é a expressão que empleam quando ele castiga alguém por causa de uma promessa incumprida. Y. Vingança é com ira e com fúria, se não te mata te assusta, te rompe Y é o mesmo te cura. Através, diz o final final do último diálogo transcrito, Círio 2002, 33. Segundo o autor citado, esta dança se celebra em uma cancha de tipo circular, onde a obsessão por dita figura geométrica é repetida na coreografia da dança. Aqui está. Por a dançante formando círculos sucessivos. Por esta e outras considerações se interpreta que o círculo representa a própria concepção do tempo, tempo circular, que não há princípio nem fim, como um presente constante, onde o tempo não muda, onde tudo é um futuro eterno. La charanda consta de 7 cantos, sulamente 4 vigentes. Sobre um deles que quero fazer aqui é o número 7 Gamba San Lorenzo. Conta a história de um negro chamado San Lorenzo que em uma possível reta não pudo defender-se y fio muerto y comido frito. Mas, em geral, a maior parte dos cantos rondam questões de enfermidade y muerte. O primeiro tem que ver com a violência presente na narrativa desses cantos e, la geografia local del santo, como vimos, 6 de los 7 cantos de la charanda.
Versão sobre a violência, dor, morte, planto, um enfermo que não quer curar e, finalmente morrer. Em um culto sincrético como este, é possível considerar estas características condutuais e simbólicas de Raigambre Negra, Sírio 2002, 26. Esta síntese, breve, junto com a interpretação do autor citado sobre o caráter no lúdico, sino dramático da dança mencionada e junto com outras asseverações por parte de informantes, tão profundos como esses, mas que não podem ser reproduzidos aqui por motivos. Obviamente, nos permite abordar lentamente o ponto do presente trabalho, o caráter subjacente de violência que caracteriza, em sua forma mais profunda, esses cultos populares, pese a que nas primeiras observações se registrem os pedidos clássicos, amor, e melhores situações desfavoráveis, tanto no anímico quanto no material. Salamurti 4. Este culto popular se desenvolve nas províncias de Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Santa Fé, Gran Buenos Aires e Capital Federal. Veja diferentes denominações, como Senó de la Buena Muerte, Senó de la Paciência, San Justo, San Bernardo, San Esqueleto, etc. A iconografia é muito variada. Se trata de uma figura esquelética. 4. O trabalho de investigação começou no ano de 2002, referindo-se a alguns templos da província de Corrientes. Durante o período de 2003 a 2007, ele trabalhou na província de Buenos Aires, em um contexto de imigração correntina para esta província. Na verdade, o trabalho continua. Itinerários vol 8/2008. Ao Santo Rei que cumprir-lhe. Castigo e devoção Salamurti/São Baltazar, Argentina, 275. Que em alguns casos porta uma guadana. Duas das modalidades básicas da imagem. Se o representa parado ou sentado com as mãos nas rótulas. Os materiais utilizados para a confecção de imagens são a madeira e o metal. Na verdade, se venham em Santerias imagens de tamanho considerável realizadas em sim, Causato Y Sírio. 2001, Causato 2003A, Miranda Boer 1977, figura 3. É o Salamurti Bueno, o pertinente à esfera do bem, é o mais conhecido. Se você pode encontrar seus capilares oficiais, que não são muitos, mas abertos ao público, onde os devotos podem acudir durante a maior parte do ano. Os festejos são realizados entre 15 e 20 de agosto, após a decisão da cuidadora ou dama do santo. A festa consiste em resubel Santo Rosário, baile, churrasco e procissão. Você deve ter certeza de que ele, caráter devocional, a figura esquelética se debate entre a esfera pública e o caráter privado, devido aos rechazos que engendram o santo por sua fargura, semelhante à lapaca. Existem óbitos familiares, por isso é difícil encontrá-los, salvo por referências de devotos que conhecem a localização. Isso deve, também, que exista uma certa cautela com respeito aos poderes do santo e cuiam se vinculam com ele. O motivo é que existe uma forma de veneração que é utilizada pelos cuidadores atuais. Neste caso, sanadoras populares, onde o santo é utilizado para o mal, se houver danos ou mudanças em situações desfavoráveis. Através de uma enfermidade 5. A imagem do santo, neste caso, é celosamente guardado por las mesmas, tapada com lienzo negro. Uma forma extrema de veneração é aquela que consiste em a confecção de pequenas figuras esqueletárias realizadas em rios humano do cristiano bautizado, que os devotos, por lo general, indivíduos privados de liberdade, e termos de atividades delitivas, realizamos um pacto com. 5. Também encontramos devotos particulares que, tendo o Salamurti Bueno, fizeram pedidos para dano e morte. Saladas, província de Corrientes. 3 Salamurti, Templo del Hermano Sanador Nathaniel, Claypole, província de Buenos Aires, Argentina. Foto do autor, 2007. 276 Walter Alberto Causato. Santo, colocando sua imagem em seu próprio corpo, mediante incrustações. Com el. Com o propósito de que o santo salve e proteja as balas e os cutilos, e que proporcionem uma boa morte, é dito, Roiga não tem uma morte violenta 6. Fig 4. Uma diferença das imagens tradicionais da morte como aquela que vem a buscar para nos despedirmos desta vida, é o Salamurti de Maras no aludial na vida. No mais tudo. Foira de uma escatologia precisa dos devotos personificados podem ao santo como uma entidade, uma divindade que se apresenta em forma de sonhos, anúncios, etc. Causato 2004. Muitos dos devotos, até mesmo nos de características físicas do 6. Senó de la Buena Muerte, com FND o poderoso vengo a implorar-te ajuda nesta causa. Se pedir a graça que se deseja conseguir, ruego a Deus por tua intercessão para que me concedas o que te pido. Ajuda ao Senhor da Boa Morte com seus milagres e que nos momentos de perigo você invocar a segurança de sua escravidão. Concede ao Senhor da Boa Morte um coração puro, humilde e prudente, que sempre te sepamos invocar com fé em Deus e por razões nobres. Livra-nos, Senhor da Buena Muerte, de toda maldade. Ampara-nos contra toda heresia. Protegidos do alienígena incendiário do demônio, ajuda-nos a fazer bons filhos de Deus nesta vida e por nossa mediação podemos obter do Altíssimo uma boa e santa morte no final de nossa existência. Amém. Senó de la Buena Muerte, ajuda-me com tas milagros, criou em tu tasticho, porque tego FND os padre. Por isso te pido que os ataques e os freios se nomeia a pessoa que molesta, porque me está molestando o Senhor da Boa Morte, me calúnia e me injuria, se ri de mim por ela o Senhor da Boa Morte. Te pido que os ataques que os frenes, que se esquecem de mim e que por tua intersecção glória ouça-me de reviverem. Paz. Amém. Orações utilizadas no santuário localizado em Saladas, Corrientes, Argentina. Fig 4 Salamurti, Templo de São Baltazar, bairro de Juanes, Ciudad de Buenos Aires, foto do autor, 2002. Itinerários vol 8/2008. Ao Santo Rei que cumprir-lhe. Castigo e devoção Salamurti/São Baltazar, Argentina, 277. Mesmo, aludindo à sua forma de vestir. Segundo alguns devotos, se trata de um muchacho obeso, com chapéu. Outros devotos o veem como observam nas imagens esqueléticas. É uma presença constante que traz segurança e companhia. Tal é o caso de Aníbal, um informante da capital federal que logrou incorporar o santo em sua corpo como entidade espiritual, através de um trabalho ocultista 7. Portanto, vemos que a relação próxima é estabelecida em um plano sumamente individual que vai desde a incorporação do santo na carne até a incorporação como entidade. No que diz respeito à sua organização devocional, recebida nesses últimos anos, as relações entre cuidadores do santo em diversas partes do país aumentaram. Frigerio Y Rivero 2005. Sem embargo, assim como São Baltazar, não representa uma centralização do culto. Embora neste caso seja mais radical, visto que é praticamente um culto familiar e privado. Uma diferença do culto precedente, onde a história documental e tradição cristiana e medieval nos oferecem uma perspectiva de origem, no caso de Salamurti. As origens como forma de culto, por um momento, se nos perdem. Carasai 2000. Não é aceito pela igreja, porque na teologia católica a morte é uma estado, não é uma personificação. Não possui vida própria. Pese a isto, neste culto existente, rasgos profundos de catolicidade em relação às formas de veneração, resudel rosário. Acompanhamento agiográfico de devoções marianas e santos muito reconhecidos dentro do santoral católico 8. Pese a isto, permanece à margem das instituições e cumpre sua função de forma privada, encontrando-se por geral em setores de índole marginal. As áreas onde se desenvolve o culto, como na província de Buenos Aires, se ubica de maneira específica no denominado conurbano bonaerense, é decir, é o desde a capital federal, entre sectas de Cles Media barra Y as denominadas vilas misérias, onde as necessidades primordiais não estão cobertas, a delinquência se encontra muito extensa e existe uma completa ausência de representações institucionais, políticas, eclesiásticas, etc. Por outro lado, o culto a este santo se encontra representado em instituições penitenciárias e em institutos de menores. Muitos indivíduos privados de sua liberdade mantêm uma devoção e uma relação com o santo muito próximo à sua forma de vida, solicitando favores e cuidados no relacionamento com outros com 7. No caso de Aníbal, esta incorporação não alude às incorporações médicas, típicas do pensamento afro-católico com influência kardecista. Segundo os devotos, Salamurti não é uma entidade que se incorporar, mediante ritos ou trabalhos de espiritismo. A experiência de Aníbal é atípica dentro da liturgia do santo. Não se alude aqui a um ato mediúnico temporal. Aníbal, segundo seu discurso, vive com uma entidade em seu pecho. 8.
A morte é um dos temas centrais da escatologia cristã. Desde as concepções semíticas, passando pelos escritos do Novo Testamento, pelos padres da Igreja, Dante e pela teologia da libertação, ele se vendeu no Ocidente, levando-nos desde a cosificação do céu, do inferno e do purgatório, até uma escatologia do mais acá. Se tomamos conta da influência das diferentes correntes jesuíticos e franciscanos no litoral argentino durante a época colonial, podemos atisbar como a conjunção de pensamento guaranítico junto com a imagem da morte cristã dado à luz no Santo de Maras. Mantenho como hipótese provisória de que o culto à Santa Muerte é a profundidade do pensamento católico, eixo popular. Se a obsessão pela morte e o corpo nos foram legados de tal forma à América, o pensamento popular não há mais que sacá-lo à luz, reinterpretá-lo e reconstruí-lo com seus próprios elementos e sabers, isso é obsessão. O céu, o inferno e o purgatório nos deixaram legados codificados. Filhos espaços reais. As novas correntes teológicas minimizaram este pensamento. 278 Walter Alberto Causato. Pais da instituição, por suas famílias e pelos momentos próximos a atos violentos, como assaltos e demais. Também existem devotos com muito bem-estar econômico, como comerciantes e dueños de negócios particulares, capital federal. Estes são centrados em as dificuldades de ordem econômica, nos esforços que devem ser realizados para manter seu sono e cuidar de seus familiares. Solicitar ao santo que eles procurem sair de seus conflitos matrimoniais. Políticas de diversas tendências para ajudar esse santuário, com o fim de obter favores por parte do santo em futuros quadrinhos eleitorais. Muitos desses devotos foram discutidos no santo como consequência do desastre econômico do ano de 2001. A maior parte dos devotos confia ser parte da Igreja Católica, inclusive. A relação entre a imagem de Cristo e Santa Muerte são intermitentes no discurso de os mesmos, Causato 2003b, 9. Segundo estes são mesmos, a guarda que poseia ao santo é para fazer justiça. É um santo justiceiro que não admite promessas não cumpridas. O discurso dos devotos se centra em que esta deidade não aceita o tíbio. Se te leva e encontra quando não cumpres devidamente. A maior parte de seus devotos, como rimas visto, pertence a áreas mil imaginais econômica e socialmente onde a morte deixa de ser um acontecimento prolongado, da última hora, e se converte em uma presença constante, Causato 2006. Posições. São numerosas as discussões antropológicas e teológicas sobre as relações entre o sagrado e a violência. De Lautes e Mamará na bibliografia sobre este ponto resgatamos dos autores que nos podem ajudar a encontrar o hilo de Ariadna para nosso trabalho. Um deles é René Girard, 1995, 2002a, 2002b. Este historiador e antropólogo parte da premissa de que existe uma violência primordial no fundo da cultura humana, fazendo um rastreio circular desde o pensamento etnológico, o bíblico e o grego. Fundamentos da mão de Freud, Totem e Tabu, e Levi-Strauss que a existência do sagrado se deve a que em algum momento cometemos um assassinato primordial, uma violência fundamental, e que as religiões são trozos perdidos em nossa memória desse ato. Salva. As religiões nos lembram disso, ao mesmo tempo que facilitam os mecanismos para que essa violência se dirija para um chivo expiatório. Todo mito, das este autor, esconde uma violência fundamental, um assassinato. Mate as vistas escondidas, onde se dissimula o discurso dos perseguidores à sua vítima. Os amigos de Diabo parecem mil e racionais em seus discursos, mas não há mais que buscar que Jó se declare vítima. 9. Numa oportunidade, numa entrevista durante uma visita ao campo em Saladas, Correntes, uma devota, durante seu discurso, transitou nomeando Santa Muerte e Cristo de maneira conjunta, uma e outra vez. Algumas vezes no primeiro, outras no segundo. Quando eu perguntei por que a associação me contestou que quando Cristo morreu e foi enterrado, durante esses 3 dias o mundo quedou à deriva, perdido, pecado. Deus. Foi nesses dias que a morte se apoderou do mundo e ela é a que agora manda e reina. Itinerários Vol 8/2008. Ao Santo Rei que cumprir-lhe. Castigo e devoção Santa Muerte /São Baltazar, Argentina, 279. Para poder convertê-lo em uma vítima expiatória, que facilite o caminho livre para o sacrifício. Se o coletivo. Os ritos sacrificados ajudam a desviar essa violência 1-0. Um exemplo disso é o assassinato de Abel por parte de Caim. O primeiro estudo da história bíblica é entre irmãos. Muitos teólogos concluíram que o pecado original não se originou em Adão e Eva são 2 irmãos, especificamente Caim. Por isso, a história da humanidade se concentra em tentar esconder essa violência primordial. Utilize muitos artifícios, mas instala quando menos se lá espera. A Inquisição, a perseguição religiosa, a busca de filhos expiatórios são os exemplos macros desta realidade. Mas existem mecanismos de violência em situações que aparentemente se deparam com dificuldades de esta. A palestra de Os Demônios de Loudon, de Aldous Huxley, pode nos fornecer uma ideia básica desses mecanismos, que pode surgir rapidamente em situações sociais isoladas, em grupos sociais pequenos. O filme É o Sétimo Dia, de Carlos Saura também é um exemplo muito claro dos caminhos desta violência fundamental, que se esconde até agora, da maneira mais inusitada. Por sua parte, José Jorge de Carvalho, 1988, realiza um estudo específico sobre a religiosidade brasileira onde observa que os grupos religiosos tradicionais ou afro-brasileiros que representam uma influência cristã se alejam das dimensões violentas e entram em uma visão moralizante da experiência religiosa, pacífica, harmônica, geradora de ordem, incluindo a Umbanda e o espiritismo kardecista. Enquanto as formas extremas como a Jurema e a Macumba são as únicas capacidades de assumir a própria violência. De todas as maneiras, argumenta o autor, o cristianismo suporta um grau de violência. Mas enquanto esta se sobrepassa, passa a ser anticristiana. Dentro das definições teológicas tradicionais e sem entrar nos detalhes exegéticos, somente Cristo morreu à morte. Por isso a redenção cristológica, tal como Elefai Arimei Girard, 2002a, rompe com as mitologias sacrificadas e faz com que o cristianismo, através deste modelo sublime de sacrifício, entre na história de forma legitimadora. Segundo este autor, uma das características dos personagens hebraico-bíblicos, como Jó e Jesus, é que não cediam a declarar vítimas, não permitiam que os perseguidores se justificassem. No caso de Jó, Satanás é quem exerce violência contra ele, para puni-lo à proeba. Seus amigos não podem registrar-se como vítimas, declarando-os culpados. No caso de Jesus, não foi declarado culpado. A violência é exercida contra o surto de uma injustiça mostrou-se de maneira clara e contundente com o papel dos perseguidores. 10 João. Descobri os mecanismos e os relos que os movem. 10 Os religiosos dizem realmente aos homens o que fizeram e não fizeram para evitar o retorno da violência destruidora. Quando os homens descuidam os ritos e transgredem as proibições, provocam que a violência transcendente volta a bajar sobre eles para se converter na tentação demoníaca, a porta formidável e nula em torno de quem se dispõe a destruir-se entre si, física e espiritualmente, a tela. Aniquilação total, a menos que o mecanismo da vítima os propicie, mais uma vez, acuda para salvá-los. A menos que, em outras palavras, a violência soberana, considerando os culpáveis suficientemente castigados, não condescenda em recuperar sua transcendência, em alejar-se o mínimo para vigiar os homens. Desde a fueira e inspirar-lhes a temerosa veneração que lhes aporta a salvação. Girard 1995, 270 e fim 271. 280 Walter Alberto Causato. Segunda. Nos trabalhos anteriores propusemos um par de exemplos dicotômicos que nos permitem abordar o itinerário existencial de nossos informantes. Partindo de uma ideia básica, pertinente a Clifford Geertz, 1991, propusemos entender os heróis religiosos desde dos pontos, os livros e o cerca. Hablando de Santa Muerte. O par dicotômico proposto para a compreensão da dinâmica e da vitalidade de este culto, lejo cerca, é uma construção mediada por la intersubjetividade del conjunto dos devotos do santo. Os livros são os institucionais, incluída a Igreja Romana. Você não pode obter resposta às suas demandas materiais e inquietações sobre o absoluto, ou pelo menos não como para se sentir satisfeito. Olhe perto, por el. Contrario, filhos dos santos, seus amigos, seus companheiros de mora, os seres sobrenaturais protetores naqueles que sempre se podem confiar, ser plenamente e efetuar pedidos com a certeza que la fé em ela os impõe para lograr a solução a seus problemas. Assim, antes do perigo cotidiano que ocasiona a margem social e econômica, no caso dos devotos provenientes dos setores subalternos, a morte se converte em uma companheira acessível que garante um bom curso de vida.
para levar uma morte cristã, não violenta, causato Y Sírio. 2002, 332. Lucerca é a relação íntima com o santo, onde não cabe a intervenção de uma ética oficial. Representa o devoto com a presença na casa, no altar familiar, protegendo os mesmos, acompanhando os momentos de maior incerteza e dor. Todos os santos, como intermediários de tudo, são participantes desta cercania. Que rosa é visceral. É mais acá, angustiante, onde se superpõe tanto a existência dada como as situações em que somos arrojados, perfis diferentes dimensões geográficas dos casos que se debatem. Discussão. Amy Miller decidiu dizer isso para as crianças que pulam nos subúrbios de Nova York. Os patriotas norte-americanos são absolutamente indiferentes, preferem os heróis por assim descer, como John Kidd, que dá golpes de punos certeiros Y como em VIAT segundos 3. Bolsas de batatas fritas. As coisas não são diferentes na religiosidade popular. Quando a história e as instituições são ajenas, os deuses vêm em nossa ajuda para contrarrestar tanta solidão. Mas o que nos preocupa aqui é, essencialmente, o caráter de estas deidades. Causato 2006. O caráter da geografia católica é caracterizado, tal como define Carvalho, 1988, como uma experiência religiosa que rodeia a ordem e a harmonia. Tudo o que toca Lains. Itinerários Vol 8/2008. Ao Santo Rei que cumprir-lhe. Castigo e devoção São Baltazar, Argentina, 281. Institucionalidade procura alejar-se del caos Y é o desordem 11. Se bem, como ele é falha em Maria Júlia. Carosi, 1986. A prefeitura dos devotos católicos ignora praticamente a vida real de Los Santos. O polo de legitimação passou pelo peso institucional, o que rodeia ao santo. A Virgem Maria tem seu lugar na história. Isso se insere dentro de um discurso evangélico legitimado. Pese que o marianismo popular não representa um fundamento bíblico explícito, o culto à Virgem Maria encontra-se sustentado na tradição católica. As primeiras manifestações marianas foram ubicadas no século IV depois de Cristo. Todos sabemos o que nos referimos quando falamos da Anunciação. As coordenadas simbólicas deste o incidente, inclusive se os dados forem cabidos apenas sobre o plano do discurso, se mantiverem vigentes. Acabalgado pela história, montado na religiosidade popular e sustentação dogmática da Igreja Católica como instituição oficial. À medida que nos vamos alejando de las instituições Y na história legitimizadora. Lolidos, os contornos da história se perfuram. No caso de São Baltazar, é legítimo. Uma história parcial, Los Três Reis Magos, que também apresenta um fundamento bíblico e canônico preciso. Pese a tudo, esta veneração é aceita, em alguns casos, por Igreja. De todas as maneiras, o caráter violento do santo é a soma, mas não se constitui na realidade própria dos devotos. Até que o presente esta devoção não seja utilizado mais do que para pedidos específicos de emergências no azar da vida, não há depoimentos recebidos, onde os mesmos obtêm o dano. O santo é violento, mas não assim a conduta dos devotos. A desesperança se manifesta na charanda, em círculos concêntricos, sem princípios nem faem, a violência se faz latente, como nós vimos, em contrapartida, quando não se compra. Quizás o baile e a diversão são uma forma legítima de freá-la. Própria violência do santo. Se quiser diversão, se la damos, não há coisa que se elogie. Salamuert não comparte, como outros santos, o privilégio de ter passado por este terra. Não posei em seu haver nem sequer um ponto onde se pudesse legitimar sua ação. Pertenece ao extremo devocional. Depois de uma oração de um santuário da capital federal, a morte em um princípio foi substituída pelo diabo, trabalhada para ele. Quando Cristo desceu aos abismos, vencendo-la, pôs-o do lado de Deus. Agora trabalha abaixo das ordens do mesmo. Em outras orações se chama, pelo contrário, Senhor de la História 12. A devoção a este santo popular está centrada em uma atenção sempre presente. O devoto sabe que todo santo deve cumprir, pelo contrário, o não cumprimento por um favor. O milagre recebido faz com que o santo castigue ao devoto, de diversas formas, entre elas, de 11 aqui não posso deixar de mencionar os argumentos profundos de Mary Douglas em Pureza e Perigo. 1973, todo o universo simbólico precisa ser mantido em uma ordem determinada. É necessário que isso apresenta anomalias, o que vulnera uma realidade concebida, o que não pertence à nossa ordem de classificação, pode ser descartado. De aqui estão as noções de pureza e impureza. De uma mesma maneira, com el desordem Y el caos. Se a realidade não for controlada, o vulnerável terá sua aparição derribando como um castelo de naipes nossos remetentes. As instituições, como conjuntos de hábitos, tal como define Peter Berger, 2003, mantêm ou representam os universos simbólicos, que condensam e nos ubicam em um passado, presente e futuro. Quando essas coisas não existem, surge o caos, os universos se rompem e a violência surge. De maneira inexorável, como resposta a uma vulnerabilidade sempre aguda, demoledora. 12 Segundo o discurso dos devotos, Salamuert foi um sacerdote jesuíta que estava na época da conquista. Sanava enfermidades mediante curanderia e realização do bem. Um rei, enojado por esta atitude, foi colocado na prisão, sem comida e sem água. De uma maneira que se adelgazou e se converteu no que vemos agora, uma figura esquelética. 282 Walter Alberto Causato. Volta ao favor recebido ou a perda por morte de um familiar 13. O círculo da violência não se fecha e está sempre presente. Incluindo muitas duenas del santo, cuidadora de templos, eu me manifestei que Salamuert fez com que entendisse com molestias quando não se. Ele oferece a comida que ele deseja ou quando por alguém descoberto, ou elas, coloca no santuário uma imagem de vulto que o santo não deseja. Dita cuidadora deve cumprir as exigências do mesmo. Se a manifestação for por meio de sonhos, exija sua devoção particular. Aqui nos enfrentamos com um caráter devocional, diferente de São Baltazar e da geografia católica tradicional. Aqui a violência é assumida pelos mesmos devotos. Desde a guadana, instrumento de justiça, o pedido de danos e a solicitação de obter uma boa morte, onde, em forma extrema, certos devotos colocam o santo em seu próprio corpo, em sua carne, assim. O santo se aleja de uma determinada temporalidade e se encontra em outra temporalidade inteiramente subjetiva, nos acerca do centro de nossa própria condição existencial. O poder do morte, como devido ao nosso destino, se coloca por cima de nossas cabeças. Para os devotos do santo, a morte não foi vencida, tal como a definição da soteriologia católica. Mantenha seu poder intacto, se personifique, se mantenha perto do devoto. Como a entidade real mantém sua dualidade, pulsa o poder de acabar com a vida e ajudar aos pedidos cotidianos. Mas neste caso a violência é explícita. Livros da institucionalidade e da história, El Senhor de la Buena Muerte pode brincar com seus devotos assim mesmo. Eis aqui. Livros del Orden Y El Caos Salamuert personifica todos os avatares existenciais que se sucedem quando os marcos da harmonia se rompem, quando não se pode confiar mais na ordem estabelecida e solamente no cairatra para el devoto queda. Confie no poder último, mas ao mesmo tempo presente, sem história Lamuert. Conclusões. À medida que nos afastamos da institucionalidade e da história, a violência se faz explícita. Parece ser então que, segundo esta afirmação, a ordem social mantém a violência fundamentalmente controlada por Conrad Lorenz. Neste caso, quando a ordem social se aquieta, os deuses se fazem carga de nossas vidas, encarnam nossa própria violência e castigam-se mas acolhem e desobedezca. Então, em termos de objetivos, os devotos alejados da história e das instituições pela marginalidade preferidas erem assumam sua própria violência, trasladá-la às suas divindades e circunscrever-se nesta ráfaga. Del todo ou nada, frente à incerteza e aos vaivenes de uma sociedade que não nos representa. A relação durkheimiana entre Salamuert, sem história, sem legitimidade, castigador, e as instituições políticas, também castigadoras, e ambas como representação social, são dignas de outro ensaio como o presente. Por outro lado, vemos que o culto 13 depois de me relacionar com a dívida de um santuário da capital federal, a não era de um ex-funcionário e político argentino se acertou no templo para solicitar um favor determinado. El santo foi concedido. Perudita.
Noé não volviu mais ao templo para agradecer o favor recebido. A dívida do santo avisou em 3 oportunidades de que não se esqueceria de sua promessa, porque isso resultou em vano, dado o esquecimento do mesmo. Ao ano, a filha desta mulher, nieta do funcionário, sofreu um terrível acidente onde perdeu a vida, num acidente incompreensível. Segundo a duena del santo, Salamuerte cobriu o esquecimento da promessa. Itinerários vol 8/2008. Ao santo rei que cumprir-lhe. Castigo e devoção Salamuerte/São Baltazar, Argentina, 283. A Salamuerte, pese o seu caráter geográfico católico, escapa à legitimação que ele brinda este marco, rompe com ela e mostra seu rosto de violência. Ao devotar a definição de Lucerca, a necessidade imperiosa de encontrar existencialmente uma ordem que o contenha. Los santos se encontraram à la mano. É onde eles estão. Você pode encontrar consuelo. Sangue solha dizer que o que não se assume não se redime. É o devoto assume isso. Condição de marginalidade se acei cargo de ela, por lo tanto sus diosas não podem representar mais que em sua própria condição. Se a violência institucional e econômica é uma carga tão pesada que não se pode presumir, é preferível redimi-la através de um poder superior àqueles que me castigam se no cumplo. Frente à indiferença social. E o devoto institucional considera que seus deuses, violentos, são os únicos que podem representar. Se preferir é o castigo e o abandono de uma divindade poderosa antes que a indiferença, o abandono implícito. Esses deuses inseridos em sua própria dualidade podem fazer tanto o bem quanto o mal, não só castigam, mas sim que se encarnam, também. De uma ou de outra maneira, com suas ajudas e presenças, de punha salvo aos devotos, vítimas de outros monstros de carne e rios, que se formam, transformam e alimentam em o seno das instituições sociais. Se o malestar da cultura freudiana consiste na repressão dos instintos e da violência, para o bem da autoconservação do homem. Salamuerte representa algumas dessas fugas, onde a violência se faz explícita, se a ler dos cânones oficiais e oferece seu rosto, desafiante e demoledor. Bibliográfica. Berger, Peter L., Luckmann, Thomas, 2003, La Construção Social de la Realidade. Buenos Aires, Amorto Editores. Borelli, Miranda, Isidoro, José, 1977, um rasgo indicador da cultura do Nordeste, Salamuerte. Suplemento antropológico, Assunção, Universidade Católica. 12, 1245 148. Causato, Walter, 1999, Imigração Italiana em Buenos Aires, Gira Mágica e Misteriosa. Seminário Histórias de Vida, Ciências Antropológicas, Faculdade de Filosofia e Letras. Buenos Aires, UBA. 2003A, Luckmann Midjo. Discursos Y. Sabers. Trabalho apresentado em As Jornadas de Jovens Investigadores. Faculdade de Ciências Sociais, Instituto Gino. Germani. Universidade de Buenos Aires, 2 e 3 de outubro de 2003. 2003b, Antropologia e Teologia, Bordas Temáticas. Trabalho apresentado nas Jornadas Internacionais de Filosofia e Teologia, em busca de uma cosmovisão. La Plata, de 20 a 22 de agosto de 2003. 2004, Escatologia e Dimensão Social é o caso de Salamuerte, Argentina. Diálogo Antropológico, México. 9, 13 e 20. 2006, Depois de tudo, quem se come aos monstros. Salamuerte, Argentina. Revista Coexistência, México. 4, 33 e fim 45. 284, Walter Alberto Causato. 2008, Salamuerte, Argentina. Devoção e existência. Entre os diosas YL. Abandono. Liminar, Estudos Sociais e Humanísticos, Chiapas. 6, 26 e fim 39. Causato, Walter Alberto, Sírio, Pablo Norberto, 2001, Aproximação ao culto a Sam. Lamuerte é o Nordeste Argentino. Trabalho apresentado nas Jornadas de Filosofia e Ciências Sociais. Itinerários em torno do assunto. Universidade de Buenos Aires, 5 e 6 de dezembro de 2001. 2002, Los Lidos e Lucerca. Em Ecas de Terceira Jornadas de Patrimônio Intangível, El. Espaço Cultural de Los Mitos, Ritos, Lendas, Celebrações y Devoções. Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, Secretaria de Cultura da Nação, 330 e fim 342. Caracai, S, 2000, El Santo Monsanto. Meditações em torno de Salamuerte. X Jornadas sobre Alternativas Religiosas na América Latina, Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, de 3 a 6 de outubro de 2000. http://www. naia.org/congressos/contenido/x jornadas/pdf/1/caracai.pdf 11 de outubro de 2008. Carlos Maria Júlia, 1986, de Los Santos Porteños. Sociedade e Religião, Buenos Aires. 3, 74 e fim 85. http://www.sirifim.gov.br/revistas/sociedade de religião/ESA03/ESA03 Carlos.pdf 11 de outubro de 2008. Carvalho, Jorge de, 1988, Violência e Caos na Experiência Religiosa. Série Antropológica, 74. Brasília, Universidade de Brasília. Sírio, Norberto Pablo, 2002, Práticas Musicais de Procedência Afro no Culto a Sam. Baltazar. La Charanda de Empedrado, Província de Corrientes, Argentina. Revista Musical Chilena, Santiago do Chile. 197, 9 e fim 38. Sírio, Norberto Pablo, Rei, Horácio Gustavo, 1996, Sanegros por la FE. Africanidade do culto a Sam Baltazar no litoral mesopotâmico argentino. Trabalho apresentado na sexta jornada sobre alternativas religiosas na América Latina. Religião e globalização. Porto Alegre, Brasil, 6 a 8 de novembro de 1996. 1997, Vida e Milagres de São Baltazar em Empedrado, Província de Corrientes. Reinterpretação e elaboração geográfica. Ecas das quartas jornadas de narrativa folclórica. Santa Rosa, Subsecretaria de Cultura de La Pampa, 9715. 2000, Rei Mago Baltazar e São Baltazar. Dos devoções em uma tradição religiosa afro-argentina. Cadernos do Instituto Nacional de Antropologia e Pensamento. Latino-Americano, Buenos Aires. 19, 167186. Douglas, Mary, 1973, Pureza e Perigo. Uma análise de conceitos de contaminação e tabela. Madrid, siglo XXI Editores. Freud, Sigmund, 1992, O Malestar na Cultura. Madrid, Aliança Editorial. Frigerio, Alejandro, Rivero, Carlos, 2005, Salamuerte na Metrópole, Processos. De Eclesificação de Cultos Populares. Trabalho apresentado no 51º Congresso Internacional de Americanistas. Santiago do Chile, 14 a 18 de julho de 2003. Giers, Clifford, 1991, A Interpretação das Culturas. Barcelona, Giza. Girard, René, 1995, A Violência e o Sagrado. Barcelona, Anagrama. 2002A, El Chivo Expiatório. Barcelona, Anagrama. 2002B, Viu a Satã quer como Relápago. Barcelona, Anagrama. Trias, Eugênio, 2000, Porque Precisamos da Religião. Barcelona, Praça Janes.